Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre pele. Bom, se você me segue aqui há mais tempo, você deve se lembrar que eu tinha uma pele daquelas assim que eu não tinha o que reclamar. Inclusive, muitas de vocês me perguntavam, meu Deus, o que você faz pra pele, como que você cuida da pele, que pele incrível. E eu sempre disse pra vocês, gente, eu cuido, óbvio, mas tem genética. Isso é uma verdade, porém, eu ainda não tinha me dado conta que muito da qualidade da minha pele se devia ao fato de que eu tomava pílula anticoncepcional. Eu sempre tomei pílula anticoncepcional desde os meus 15 anos. Eu comecei a tomar porque eu sofria muito com cólicas no meu período menstrual e eu tinha um ciclo muito irregular. E aí eu comecei a tomar para melhorar isso, né? As cólicas, a TPM, eu também tinha muita TPM. Então eu comecei a tomar por essa razão. E como era digamos, quase que uma questão de saúde, né? Naquele momento não era uma questão método contraceptivo, eu sempre tomei, fui tomando a vida inteira, assim, por muitos e muitos anos. E aí, num determinado momento, minha médica falou, Laura, acho que seria legal você parar de tomar por um tempo para dar uma limpada aí, pra gente ver como é que tá, porque não é legal, né, ficar tomando por tantos e tantos anos, enfim. E aí eu parei de tomar, eu não tava namorando, nada do tipo, então naquele momento parei de tomar. E aí a minha pele começou a pipocar umas bolinhas, mas nada demais, assim, queixo tinha um pouquinho de acne, eu já tinha canal aqui, vocês acompanharam isso, mas assim, não foi nada preocupante. Só que, por algum motivo, eu não lembro se eu comecei a namorar, o que foi, que eu falei, não, vou voltar pra pílula. A princípio não era pela pele exclusivamente, tá? E aí eu voltei pra pílula. E segui tomando por muitos anos, mas até que eu descobri, né, eu tive o diagnóstico de lipedema. A gente tem uma série de vídeos aqui, então se você perdeu, eu deixo aí para vocês depois, para vocês assistirem. Mas eu tive o diagnóstico do lipedema e uma coisa que se sabe é que o lipedema está relacionado à questão hormonal, né? Não que seja causado por, mas momentos, né, ou fatores hormonais interferem bastante. Então, a primeira menstruação é quando começa a piorar o lipedema, gravidez piora o lipedema, pode piorar, né? A menopausa pode piorar. Então, esses marcos hormonais, eles estão relacionados, eles podem piorar o lipedema e a pílula anticoncepcional também, né, por conta dos hormônios, enfim. Então, entendemos juntos, né? Quem trata lipedema sabe que é um tratamento multidisciplinar. Então, nutricionista, vascular, dermato, ginecologista, falando individualmente com cada um deles, entendemos que seria o momento de parar o anticoncepcional. E assim eu fiz já... Quanto tempo tem? Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu parei de tomar, né? E fiquei um tempo sem nada, sem nenhum método contraceptivo e tal. Minha pele nesse período já piorou bastante e diferente da primeira vez que eu parei de tomar, não era só uma coisinha no queixo concentrada, não. Eu tinha, principalmente do lado direito, uma pele empipocada, um pouco de acne, nada assim muito, mas já tinha uma pele que não era a pele que eu estava acostumada, que não era a minha pele, né? E aí eu comecei a namorar, eu não quero ter filho no momento, enfim, é uma decisão minha e aí eu quis colocar o DIU como método contraceptivo e optamos, minha médica e eu, pelo Cailina. Tá? Então, o que eu sei que vocês vão perguntar qual DIU que eu tenho o Cailina. Cada método tem seus prós e contras e a gente entendeu ali que o Cailina seria o melhor para mim. E aí coloquei o DIU e minha pele empipocou de um jeito assim como nunca, gente. Minha pele piorou demais. A gente já sabia disso, a médica já tinha me alertado sobre essa possibilidade. Mas eu quis, né? Eu lembro que na época até meu namorado falou,
né, não precisa colocar, quer dizer, ele falou, faça o que for melhor para você, mas minha médica e eu achamos que era o melhor, porque realmente, como eu falei, eu não quero ter filhos no momento, então eu não quero correr esse risco, né? E aí, então, sabe, meu corpo, minhas regras, eu decidi, então não posso nem culpar ninguém pela minha pele, porque realmente foi uma escolha minha, embora a médica tenha me alertado. E aí, é isso, gente. Aí no começo, nos primeiros meses, nem foi tão assustador, mas aí foi piorando. E aí, assim, começou só do lado direito, depois, outros meses, lado esquerdo, queixo, agora testa. Testa foi a última em pipocar, assim. E como eu não estava muito habituada, eu achei que ia ser uma coisa meio sazonal, ia passar, né? Não passou. Aí fui na minha dermato e agora vamos entrar nas possibilidades de tratamento. Eu fiz um post no Instagram em que eu não quis abrir sobre remédio, porque eu acho que os posts no Instagram são mais rápidos, né? Não tem essa profundidade que a gente tem aqui no YouTube, e eu não teria esse espaço para falar coisas, embora eu sempre ponho, né, na legenda, não se mediquem, enfim, aqui a gente tem um papo mais sincero, mais próximo, e que eu fico mais confortável de falar sobre o assunto. Então, o que a minha médica, minha dermatologista falou? Laura, possibilidades, né? Roacutan é uma possibilidade. Na verdade, quem me falou do Roacutan num primeiro momento foi a minha ginecologista. Ela falou, conversa com a sua dermato sobre Roacutan, e quando ela falou isso eu assustei, porque eu sempre tive uma imagem do Roacutan como um remédio problemático, né? Um remédio perigoso, um remédio com muitos efeitos colaterais, e não que não seja, tá? Mas eu acho que eu criei um monstro na minha cabeça. E aí teve um dia que eu tive... eu fui fazer um mapeamento das minhas pintas, porque eu tenho histórico na família de câncer de pele, então eu tenho que fazer um mapeamento de pintas, e quem faz isso é uma outra médica dermatologista, e ela falou, né? Ela falou, conversa com a sua dermato sobre o Roacutan. E aí, quando ela falou isso, eu arregalei o olho, falei, nossa, você também me dizendo isso? Aí ela falou, Laura, as pessoas têm uma imagem do Roacutan, que é aquela dose plena, né, que toma-se normalmente na adolescência, aquele adolescente com muita espinha, enfim, toma a dose máxima, fica com tudo seco, boca seca, olho seco, pele ressecada. Então, no seu caso, na acne adulta, seria uma dose menor, você não ia tomar todos os dias, enfim. Ela me situou assim e eu falei, tá, então talvez não é esse bicho de 7 cabeças. E eu comecei a considerar, porque minha pele estava realmente me incomodando muito, gente. Eu sempre amei a minha pele e quem sofre com acne sabe o quanto isso mexe com a nossa autoestima, né? Fora que assim, dolorido, tá, gente? É uma acne dolorida, de passar a mão, de deitar no travesseiro, então... Enfim, é realmente incômodo. E ela me alertou sobre uma outra questão. Ela falou, essa acne, se você não trata, ela vira cicatriz, né? Aquelas marcas mesmo, profundas na pele, e que daí, minha filha, para tirar depois é muito mais difícil, né? Para não dizer impossível. Enfim, e aí então fui na minha dermato. Eu tenho, vocês talvez estejam um pouco confusos, que vocês me vêm falando do Tonon, eu tenho quase que 3 dermatos, né? Uma que eu faço mapeamento das pintas, que é essa para ver se tá tudo certo em relação a câncer de pele. Aí eu tenho uma outra dermato que é mais para saúde da pele, justamente porque foi ela quem tratou o câncer que teve na minha família de pele, ela faz todo um acompanhamento. Então é essa dermato que eu trato mais de saúde da pele, digamos assim. E eu tenho o Tonon, que é médico também, mas ele foi mais para uma linha da estética, então com ele eu faço todos os meus procedimentos estéticos médicos, tá? É importante dizer isso. O Tonon é um médico, a clínica é uma clínica médica, então lá se eu tenho uma alergia eu falo com ele, se eu quero fazer botox, um preenchimento, enfim, um laser, enfim, são muitos tratamentos lá. Então, são esses 3 profissionais que me acompanham quando a gente fala de pele, né? E aí, então, a dermato falou assim pra mim que... Essa dermato que cuida da saúde da minha pele, né? Ela falou, Laura,
eu não iria de cara pro Roacutan, porque tem sim efeitos colaterais, você tem que fazer muitos exames. Eu tenho um dos meus exames levemente alterado, que é uma questão que eu ainda estou investigando, mas acredita-se que seja uma condição que eu nasci com, não é nada sério, nada grave, mas ele dá uma alteradinha em um exame do fígado e então talvez o Roacutan não seria tão indicado, enfim. E aí ela falou assim, existe um medicamento que é um diurético que se chama espironolactona e que ele ajuda bastante a pele. Fora isso, como você tem lipedema e você tem retenção de líquido, ele também vai te ajudar nisso. Então, eu acredito que seja um medicamento bacana para você. Tem efeitos colaterais, pode ter, né? Você pode ter queda de pressão, então você vai ter que beber mais água, você vai ter que levantar devagar, enfim, ela me explicou tudo certinho e nós optamos por começar esse tratamento com a espironolactona. Eu tô tomando há poucos dias, então a gente ainda não tem resultados, não dá para falar sobre isso. Fora isso, ela me indicou 2 produtos tópicos. Um é um sérum da Vichy, daquela linha Mineral 89, mas não é o Mineral 89 tradicional, é um que chama Probiotic. E ele realmente é um probiótico para pele, né? Para bactérias, digamos assim, da pele, né? Para equilibrar as bactérias que a gente tem. E o Azelã, que é o ácido azelaico, e que ele vai atuar realmente aí na acne, né? Na pele. E esse ela me mandou usar 2 vezes por dia. E eu já vinha usando, mas eu confesso que eu não usava 2 vezes por dia todos os dias. Eu usava só quando a pele estava ruim, melhorava um pouco, eu parava. E ela falou, não é para parar. No seu caso, né, não é para parar, é para fazer assim. O máximo melhorou um pouco, você passa para 1 vez por dia. Mas, enfim, foi o que ela me passou. Mostrei os outros produtos para ela que eu tenho usado, que são da The Joy Lab, que eu gosto muito. Ela disse que eu posso continuar, pelo que ela viu da formulação, ela achou bom. Então, como eu sinto bons resultados com os produtos da The Joy Lab, eu sigo com eles, né? Filtro solar, deu uma intensificada no filtro solar, tô reaplicando bonitinho para não manchar a minha pele. E aí eu tô usando um da La Roche-Posay, anti-oleosidade. Tô gostando bastante. E é isso. Então, basicamente, esse é o tratamento que eu tô fazendo no momento. Dispensamos o Roacutan? Não. Mas eu confesso que eu estou com receio. Por quê? Quando você toma Roacutan, você não pode engravidar de jeito nenhum, porque pode ter má formação do bebê, né? Laura, então você tá querendo engravidar? Não, gente, não estou querendo engravidar por enquanto. Ainda não me sinto pronta. Embora as pessoas à minha volta gostariam, né? Acho que se fosse pelo meu namorado, talvez a gente já tivesse casado com filho. Mas eu quero esperar um pouquinho mais. Então, não quero engravidar no momento. Mas eu confesso que eu tô sendo muito sincera aqui com vocês. Eu fico com muito medo. Acho que eu precisaria conversar melhor com as minhas médicas para ter mais confiança caso chegue num ponto de tomar o Roacutan. Mas eu fico pensando assim, será que é seguro? Porque você toma e depois você tem que ficar um tempo, mesmo depois de parar o medicamento, você tem que ficar um tempo sem engravidar. Quanto tempo mais? Porque eu também não posso esperar muito, caso eu queira ter filho, quanto tempo mais eu vou esperar, né? É claro que eu quero fazer tudo direitinho, casar primeiro, depois ter filho, enfim, mas é uma coisa que tá assim, putz, e aí, né? E se eu mudar de ideia? E se eu quiser ter filho? E eu não posso ter por causa do Roacutan? Sabe uns medos assim, umas inseguranças nesse sentido? Então, por enquanto, a gente vai tentar sem o Roacutan, mas eu não estou fechando portas para ele, caso seja preciso. Uma outra possibilidade também, obviamente, seria tirar o DIU e voltar para a pílula. Porém, eu fico pensando a mesma coisa em relação à gestação. Quando eu quiser engravidar, eu vou ter que parar a pílula. E aí eu vou voltar com o problema da pele. Então, e também piora o lipedema. Então, sabe aquela coisa de não sei o que eu faço? Por isso é que, junto com os médicos, a gente entendeu que esse seria o melhor caminho. E a minha médica indicou eu fazer um laser, um LED, alguma coisa para desinflamar essa acne, e aí eu fui lá no Tonon e ele tem todos os tratamentos, e aí então eu comecei a fazer laser. A cada 15 dias eu vou fazer, só fiz uma sessão por enquanto, mas eu já notei muita diferença. Eu vou até deixar umas imagens aí para vocês,
do dia que eu fui fazer. Na verdade, eu já estava deitada ali para fazer o laser, né? Então, como estava a minha pele, aí o pós-imediato, minha pele ficou um pouco avermelhada, é normal, mas é um laser anti-inflamatório, então para desinflamar essa acne ativa, né? E aí fiz o laser, 2 dias depois eu já senti uma boa melhora na minha pele. Então, por enquanto, o que eu estou fazendo para a pele? Estou tomando a espironolactona, pouquíssimos dias, não deu nem uma semana ainda. Estou passando os produtos tópicos, né, que a médica mandou e estou fazendo o laser. Então é isso que eu estou fazendo por enquanto. Queria então explicar para vocês, né, a minha acne nitidamente é hormonal. Ai, Laura, mas a alimentação. Gente, eu me alimento super bem. Eu não exagero em fritura, eu não exagero em doce, embora eu gosto muito de doce, eu tenho estado bem controlada. Inclusive, eu emagreci nos últimos tempos, algumas de vocês repararam, porque eu melhorei minha alimentação e comecei a fazer atividade física. Então, assim, não diria que é alimentação. Eu já tive uma alimentação muito pior e uma pele muito melhor. Tenho tomado mais água do que nunca, então não me parece ser nada nesse sentido, tá? E foi muito nítido. Parei a pílula, já piorou, coloquei o DIU, piorou ainda mais. Isso quer dizer que todo mundo que põe DIU vai ser assim? Não, mas eu ouvi muitos relatos, inclusive quando eu postei no Instagram, se você quiser, depois vai lá no meu Instagram ver esse post que eu falo da pele, vocês vão ver vários comentários lá sobre Roacutan, sobre espironolactona, sobre DIU, sobre a experiência de cada um. Então, cada pessoa funciona de um jeito, né? Essa tá sendo a minha experiência, eu achei que valeria muito compartilhar aqui com vocês, porque a gente fala sobre beleza, a gente fala sobre pele, sobre autoestima, então, sobre o universo feminino de forma geral, eu queria compartilhar isso com vocês. Vou deixar aí pra vocês imagens, tá? Como era a minha pele antes, né, quando eu tomava a pílula. Que pele, gente! Essas imagens que eu tô colocando aí pra vocês, a maioria tá sem nada de maquiagem, sem filtro, sem nada. Mesmo com maquiagem, você vê que não tinha nada na minha pele de textura. Aqui eu tô maquiada, mas você vê a textura, né? E tô deixando também imagens atuais minha, sem maquiagem. E de outros momentos, não de hoje, né, mas de outros momentos sem maquiagem também, em que minha pele esteve bem inflamada, com a acne assim, super presente. Outra coisa que eu estou usando também, quando eu tô com uma acne muito assim, uma espinha mesmo, bem inflamada, daí eu passo pontualmente a Adapaleno, né, que é uma pomadinha, um gelzinho, na verdade, vendido comercialmente como Diferim, e aí eu ponho pontual e ele seca a espinha, né, mas é com um cotonetezinho realmente só em cima da bolinha antes de dormir, tá? Outra coisa que eu observei, talvez você fale, mas sua pele tá mais oleosa. Gente, sabe o que é estranho pra mim? É que a minha pele não está oleosa. Ela esteve oleosa, sim. Logo que eu parei a pílula, era uma coisa de louco, assim, meu couro cabeludo ficou oleoso de um jeito que não dava pra eu lavar. Eu normalmente lavo o cabelo dia sim, dia não. Mas eu tinha que lavar o cabelo todo dia, porque meu cabelo ficava oleoso. Isso já melhorou. Mesmo com o DIU e tal, isso melhorou. Não voltei a ter essa oleosidade, né? Mas, atualmente, inclusive, vou deixar, essas imagens que eu tô deixando são de hoje, tá? Minha pele seca, gente. Você vê a espinha, mas você vê descamando em volta, que foi onde eu apliquei o Diferim, e aí deu uma secadinha mesmo. Mas assim, eu lavei o rosto pra gravar essa imagem pra vocês, não lavei com aqueles sabonetes que esturricam a pele, que deixa seca. Muito pelo contrário, eu lavei com aquele Johnson's Baby, que é bem sutil, bem levinho. E eu sinto a minha pele pedindo socorro por um hidratante. Eu sinto ela ressecada. Quando eu movia assim, até pra esticar a pele, eu sinto ela esticando, eu sinto ela seca. Então é muito doido, porque é uma pele que tá ressecada, mas tá com acne, né? Então, por isso também a importância de hidratar. Esse da Vichy não tá sendo suficiente como hidratante, então às vezes eu tenho que complementar a hidratação, porque senão aí sim vem aquele efeito rebote de deixar a pele mais ressecada. Enfim, gente,
Então são muitos pontos, eu espero ter abordado todos. Trarei novidades, próximos capítulos do tratamento, conto para vocês. Por favor, cuidado, atenção, não se mediquem. Para eu tomar esses remédios, eu fiz uma bateria de exames, né? Uma bateria de exames. Tô com acompanhamento médico, cada caso é um caso, existe sim contraindicação, então não se mediquem, tá? Não importa se é Roacutan, se é espironolactona, se é pílula, não se mediquem, tá? Procurem um profissional para entender, um médico para entender o que é o mais indicado para tua pele, para o teu caso, para tua saúde, tá bom? Outra coisa também que foi cogitado era o antibiótico, para dar uma melhorada na pele. Porém, eu costumo ter muita reação a antibiótico, alergia inclusive. Então, a gente entendeu que o antibiótico para mim não era o mais indicado. Por isso que eu digo, procure um médico, tá bom? Eu vou deixar aqui o contato do Tonon, que é com quem eu tenho parceria e quem me acompanha aí, que faz os meus procedimentos. Aliás, estou precisando fazer botox, ó. Precisando, o que eu digo é que eu quero, né, gente? Eu gosto, eu me sinto melhor. Atualmente o que eu faço é botox e assim, ó, já vou mostrar pra vocês. Vou ficar relaxada. Eu tenho esse lado mais caidinho do que esse e o botox, ele dá uma levantadinha aqui assim, ó, bem sutil, que eu amo. Fora que é preventivo aí pras linhas também, pra não virar ruga, né? Eu faço só aqui em cima, aqui nos pés de galinha, entre aspas, porque ainda não é que tenho, né? Embora eu já tenha pele madura, né, gente? 35 anos, ó. Tá vendo? Aqui pra não marcar, aqui pra não marcar, aqui pra não marcar, é onde eu faço. Mas o laser também e todos os outros procedimentos que tem lá pra deixar a nossa pele mais bonita. E vou deixar aqui também os produtos que eu estou usando, os produtos tópicos. O restante, que mais? The Joy Lab a gente tem cupom de desconto, que é TJLLaura10 em todo o site. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês se sentirem à vontade e quiserem compartilhar as experiências de vocês em relação à pele, à acne adulta, deixa aí nos comentários que eu acho que a gente pode se ajudar. E se você gostou do vídeo, se você quer que eu continue trazendo esse conteúdo sobre pele, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, eles vão aparecer aí para você com mais facilidade. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!